Eu tenho pensado muito sobre como o encontro com o livro nos ajuda e nos ensina a escutar melhor. Não é sobre aprender conceitos, mas é sobre você afinar a sua sensibilidade. Muitas vezes um livro de ficção, um livro de literatura, alcança lugares que nenhum livro técnico de conceito, teoria consegue chegar, porque ele rompe com essa trajetória individual, egóica, centralizada e nos transporta para um outro lugar, para um outro plano. Um plano dos livros, né, onde a vida é mais complexa, mais paradoxal, mais viva, mais ampla. E aí eu faço essa conexão com a clínica, né? Acredito que, obviamente, na clínica isso também acontece o tempo todo. A gente precisa fazer um exercício constante de quebrar com os paradigmas, romper com as representações, com certos regimes de signos que estão ali enrijecidos, endurecidos naquela vida, de ultrapassar essa barreira e alcançar o caos de certa forma. Não para tentar organizar ele ou silenciar, mas para dar espaço para escutar, para que a partir disso a gente consiga criar novas formas de viver, novas formas de estar no mundo para essa pessoa que chega em sofrimento psíquico. Então, acredito que tanto a clínica quanto a literatura produzem certas mutações subjetivas em nós. E pensando nisso tudo, hoje eu quero trazer um livro chamado O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, acho que é assim que fala o nome, para a gente pensar um pouco sobre essa história, e que é uma história tão bonita, tão inspiradora, sobre como muitas vezes a gente não consegue controlar a nossa vida, né, não tem nem como. E o que que a gente faz perante forças maiores que nós, que estamos muitas vezes enfrentando. E acho que esse livro nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, então eu queria falar um pouquinho do Velho e o Mar com vocês hoje. E antes de mais nada, eu queria pedir a sua ajuda aqui no canal, curtindo esse vídeo, porque ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo interessante e entregar para mais pessoas. Esse é um canal que está começando agora e é bem devagar, né, o crescimento. E se você curtir, compartilhar com alguém que gostaria de ter esse conteúdo, que você acha esse conteúdo interessante para essa pessoa, compartilha com essa pessoa e também comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você tem curiosidade de ler, ou o que você achou sobre essa análise, essa meio que uma análise resenha que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Então, depois desses pedidos aqui, desses acordos, bora voltar para o vídeo. Esse é um livro para você ler sem pressa, até mesmo ler na praia, ler em algum lugar que você se sinta mais calma, mais confortável. É um livro bem tranquilo, ele até não é muito grosso, tá vendo? Ele é fino, ele tem cento e poucas páginas, 100 páginas, mais ou menos. Ele tem figuras também, ó, sobre a história. A história é sobre um pescador, um velho pescador chamado Santiago, e ele já está há muitos dias, há mais de 80 dias, sem pescar nenhum peixe, e ele gosta de pescar peixes grandes, e ele sai em alto mar para buscar esse peixe. E a história se dá toda dentro dessa aventura que o Santiago, que é o velho, né, da história, sai, né, para pescar esse peixe grande. Esse é um livro para você ler sem pressa e acompanhando o ritmo junto com o Santiago. Essa história se move como o mar, como o oceano. Em alguns momentos mais calma, mais serena, em outros momentos mais revolta, mais agitada. E o que me chama a atenção, que me tocou nesse livro, justamente a relação do Santiago com o mar. Não é uma relação utilitária, não é uma relação funcional, digamos assim, né? Que ele vai ali para pegar um peixe, para vender esse peixe ou algo nesse sentido, sabe? Nessa relação de Santiago com o mar, não é uma relação somente de trabalho,
mas tem uma relação muito próxima ali dele com o oceano e todas as outras coisas que compõem essa relação, né, esse agenciamento, podemos chamar assim. Ele contempla o oceano, os peixes, o pássaro, a brisa do mar. Ele reconhece a dignidade daquilo que ele enfrenta, que é esse peixe enorme que ele está indo tentar buscar. Tem uma frase que me marcou muito nesse livro que eu vou falar para vocês. Mas o homem não foi feito para derrota. O homem pode ser destruído, mas não derrotado. Essa frase não fala de vitória, né? Ele não está preocupado com isso, ela fala mais sobre dignidade. Tem até uma curiosidade interessante nesse livro que, não sei se vocês conhecem, o Gabriel Garcia Marques, autor de 100 Anos de Solidão, que é um dos livros mais importantes da obra dele, mas ele tem o Ernest Hemingway como o seu autor favorito, digamos assim, que inspirou ele a escrever de certa forma, e ele tem um carinho muito grande por esse autor. E ele fala, né, que essa história do velho e o mar, ela é muito mais sobre, tá falando muito mais sobre a inutilidade da vitória. Eu achei muito interessante isso, porque nessa história não importa se ele consegue pescar o peixe ou se ele não consegue pescar o peixe, vocês vão precisar ler para saber, enfim. O que interessa é a sua relação com tudo aquilo que acontece quando ele quando ele enfrenta o oceano, quando ele entra em alto mar. Então é isso que importa para o Santiago o tempo inteiro. Não importa se ele vai vencer, se ele vai conseguir ganhar esse peixe ou não. É muito mais do que isso. O que importa é muito mais o que acontece ali, as relações que ele estabelece ali, né? Todo o contexto, toda a história que ele cria, que ele vive junto com tudo, com todo aquele território existencial que ele constrói, que ele estabelece relação. Então a gente pode fazer uma comparação desse livro, uma conexão desse livro com a vida de modo geral, porque a vida ela não é linear, ela é sinuosa, como o oceano, tem momentos de calmaria, de serenidade, de tranquilidade, mas também tem momentos mais tensos, mais agitados, momentos mais revoltados, podemos chamar assim, né? E nessa história, o Santiago aceita ir para esse alto mar em busca desse peixe grande. E ele sabe que ali tudo pode acontecer, inclusive aquela frase, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas ele vai mesmo assim. E o que é isso, se não um movimento desejante, se não o desejo? Porque desejo não é garantia de resultado, de um lugar final que você deve chegar para você finalmente realizar aquele desejo, né? Mas é muito mais sobre um movimento desejante que acontece ali naquele processo, aquela relação que você estabelece com a vida, os agenciamentos que se fazem na sua vida. E aí na clínica, muitas vezes a gente recebe pessoas que estão diante de problemas, coisas que são muito maiores do que elas, né? Como, por exemplo, um luto, uma crise, um esgotamento, um fracasso muito grande, intenso ali, uma perda de sentido de alguma coisa, que são forças maiores do que ela suporta muitas vezes. E a questão que se coloca é como sustentar esse encontro com essa força maior. No livro, por exemplo, como que Santiago sustenta esse encontro com essa força maior, com esse peixe enorme, com essa natureza que é uma baita força da natureza, né? Esse peixe, esse oceano, tudo isso, como que ele enfrenta, como um velho que está ali e ele sabe da, s- da sua pequenez, né? Até mesmo da sua insignificância perante essa natureza que é muito maior, essa força que é muito maior que ele. E ele respeita muito isso. E como que ele enfrenta isso também, né? É muito interessante, muito inspirador. Muitas vezes, né, no livro, o Santiago ele vai fazer uma conexão entre ele e o peixe.
Às vezes, até mesmo ele é o peixe ali, é um devir que acontece. Ele também se coloca, às vezes, como um irmão desse peixe grande e eles se misturam nessa história. Ele enfrenta esse peixe grande, ele não reduz ele a um objeto, a uma utilidade, mas ele entende e compõe também nessa cena tão potente que é entre ele e esse peixe grande. Isso me faz pensar nessa relação entre força, delicadeza, entre enfrentamento e contemplação. Santiago enfrenta a sua vida e a vida no mar, ao mesmo tempo, porque essas coisas não têm separação. O desejo de Santiago acontece ali, conectado a essas forças, que até mesmo são maiores do que ele, que é um campo coletivo, um campo complexo, heterogêneo, muito maior do que Santiago enquanto eu, enquanto uma pessoa, né, um indivíduo. Não se trata disso. Então, esse livro é um convite para você apreciar o processo, mesmo quando o resultado não sai como você esperava. Mesmo quando aquilo que você conquistou é atravessado por perdas. Isso não se trata de romantizar o sofrimento, mas reconhecer que para a gente viver é preciso se arriscar, é preciso enfrentar, é preciso ter coragem. Porque viver também tem os seus perigos. Implica sair da margem e enfrentar esse marzão aí, esse alto mar. E talvez viver seja justamente sobre isso. Aceitar esses diferentes estados que a vida nos convoca a habitar. Porque há tempos diferentes para viver esses estados diferentes também. Há momentos de força, há momentos de exaustão, há momentos de sonhar também. E mesmo quando Santiago acha que acabou, na verdade, não como Santiago acha que acabou. Não vou trazer spoiler, mas mesmo quando a gente acha que acabou, o leitor, né? Ainda tem espaço para sonhar. E é muito bonito como esse livro acaba. Eu assisti uma resenha de uma pessoa fazendo isso, só um adendo aqui. Uma resenha de uma pessoa falando que esse livro é muito triste, 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 triste. E eu pensei assim, gente, eu achei esse livro tão bonito, tão inspirador, tão revigorante, assim, a história desse velho pescador. Eu não achei nada triste. Claro que tem seus momentos tristes, mas para mim foi um livro inspirador. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo também para compartilhar com vocês. Se você leu esse livro também aqui, me conta o que você achou. Você achou esse livro muito triste? Você achou? O que você achou? Me conta, fiquei curiosa. Então, ler O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, inclusive, eu não falei isso lá no início do vídeo, estou falando agora, ele ganhou um prêmio Nobel, ele publicou outras obras. Eita, ele publicou várias outras obras, acho que tem escrito no livro, e ele foi ganhar o prêmio Nobel justamente por conta dessa publicação do Velho e o Mar, lá em 1950 e alguma coisa. Deixa eu só. Poderia ter visto isso depois, né? 1952. 1954, que ele ganhou que ele ganhou o Nobel de Literatura. O Velho e o Mar foi publicado em 1952 e ele ganhou o Nobel em 54. Enfim, esse livro, então, é um livro que já girou muito por aí. Então, ler esse livro é também aprender a escutar o silêncio, a escutar diferentes ritmos, a perceber diferentes ritmos da vida, a aprender e perceber também que muitas vezes a gente vai estar diante de uma força que é maior do que nós. E a vida vai nos convocar a olhar para isso, muitas vezes enfrentar essa força, para que a gente consiga ultrapassar, né? Viver de uma outra forma, lidar com essa força e conseguir crescer com isso, amadurecer com isso.
e se sentir vivo, literalmente. E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você concorda com essas análises que eu trouxe aqui, com isso que eu falei nesse vídeo, quais foram as suas impressões sobre o livro, e me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E se você não leu, esse é um convite para que você leia O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Você não vai se arrepender dessa leitura. E era isso, o vídeo por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curte aqui, que você me ajuda muito curtindo o vídeo, compartilhe com alguém também que possa gostar desse conteúdo, que se interesse, que também me ajuda, e comenta aqui o que você achou, se você tem alguma ideia de algum outro vídeo que eu possa fazer aqui para o canal, que você gostaria de ver, algum livro que você gostaria que eu trouxesse aqui uma análise também, fazendo uma análise, fazendo essa ponte, né, entre literatura e clínica. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, e a gente se vê no próximo vídeo. Já ia me esquecendo de avisar para você que eu também tenho outros trabalhos, vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você me encontrar lá no Instagram, que lá eu falo muito mais sobre esquizoanálise, né, enquanto teoria e prática. Sou psicóloga clínica, né, atendo online, tenho minha agenda aberta para atendimento, se você tiver interesse também. Vou deixar o link no meu site para você dar uma olhada, ver se faz sentido para você. E se você quiser entrar em contato comigo, estou disponível por aí, você vai me encontrar nesses links aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!